Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Super Malva. Vamos aí para mais uma videoaula. Mas antes de mais nada, vai lá, se inscreve no canal, dá aquele like positivo, não custa nada, ajuda bastante o canal. Hoje eu fui expulso da sala, vim aqui pro quarto, arranquei a TV da parede, mas não importa, o que importa é o estudo que a gente vai estar realizando. Eu passando um pouquinho do que eu sei para vocês, vocês aprendendo comigo um pouquinho e eu aprendendo bastante com vocês através dos comentários, né? Então, vamos lá, pessoal, se inscreve no canal, dá aquele like positivo para que eu ganhe um estúdio, né? Pare de fazer isso aí nas paredes de casa, aqui no fundo do quarto aqui, tá bom? Então, vamos lá para a aula, pessoal. Dá aquela curtidinha lá, hein, para ajudar o canal. E na aula de hoje nós vamos trabalhar com abrindo as escolas às diferenças, da Maria Teresa Egler Mantoan, e também outro trechinho dela aqui que é Pensando e Fazendo Educação de Qualidade. Então nós vamos trabalhar abrindo as escolas às diferenças e Pensando e Fazendo Educação de Qualidade da Maria Teresa Egler Mantoan. Pessoal, esses dois temas vão trabalhar juntos, então não tem como estar separando, falando, ó, eu estou falando agora de abrindo de diferenças, olha, agora eu estou falando de Pensando e Fazendo Educação. Não, os dois temas andam juntos, tá bom? Então não vai dar para separar. Vamos lá, estou um pouco eufórico aqui porque uma correria para montar tudo isso. Se vocês verem como está atrás do computador aqui, cheio de luminária para poder iluminar um pouquinho melhor. Vamos lá. Esse livro focaliza concepções, ideias e práticas educativas para analisar o que existe hoje, apontando as questões a serem tratadas com urgências nas escolas e mostrar possibilidades de mudança, adequando-as aos seus novos donos, os alunos do nosso tempo. Então, pessoal, esse livro, gente, ele foca em quê? Em concepções, ideias, práticas. Para quê? Para a gente ver como é que está a educação hoje, como está funcionando, o que a gente pode fazer para estar melhorando. Deixa eu subir um pouquinho a tela aqui para ajudar a gente. Aí, melhorou. Então apontando questões, gente, que precisam ser tratadas com urgência, ou seja, essa repaginação, essa reestruturação da educação aqui no Brasil, tá? Para se adequar às diferenças, ao contexto que nós estamos vivendo hoje, tá? Que são os alunos do nosso tempo. Então vamos lá, pessoal. Escolas abertas à diversidade. O que quer dizer isso? As diferenças de classe social, idade, gênero, capacidade intelectual, raça, interesses entre os alunos, como chave de aprimoramento do ensino e do sucesso na aprendizagem acadêmica, ainda são parcialmente aceitas e constituem um forte impacto no conservadorismo dos sistemas educacionais, que insistem na eliminação dessas diferenças como meio para melhorar a qualidade do ensino nas escolas. Ou seja, pessoal, mais uma vez aí, acho que pela 1000ª vez eu vou indicar o filme Sociedade dos Poetas Mortos, que trabalha esse tipo de coisa, gente. Um tradicionalismo onde você tem que se adequar à sociedade, você tem que se adequar à massa, você tem que se adequar ao meio. Não é a sociedade que que tem que se adequar a você, você não vai poder transformar a realidade. Você tem que trabalhar de acordo com aquilo que está ali. E o livro, o filme Sociedade dos Poetas Mortos, ele trabalha muito bem essa temática, que é aquele tradicionalismo em que você chega e você tem que se adequar àquele tipo de coisa. Nós temos sociedades até hoje que funcionam dessa forma, tá? Você tem que se adequar àquilo ali, tá errado, gente. O mundo se transforma, o ser humano se transforma. Então nós temos o poder e o direito de transformar a realidade. Para quê? Para que nós possamos, para que a nossa realidade, para que a sociedade evolua junto com o mundo. Nós não podemos nos basear daquele mesmo tradicionalismo de que, olha, sempre foi assim, o sempre foi assim, ele não pode existir, gente. E o que acontece? Hoje, muito se fala sobre olha, o respeito, a diversidade, as diferenças e tal, mas tá aqui, ó, pessoal, classe social, o rico tem sim aquelas panelinhas do rico, aquela panelinha do pobre, a panelinha da patricinha, a panelinha dos atletas, a panelinha dos nerds, e a panelinha daqueles que não se encaixam em lugar nenhum, gente. E muitas vezes aquele que não se encaixa em lugar nenhum não aceita o outro que está na mesma condição que ele. Outra coisa, gente, idade também, né? Tem aquela coisa, os mais velhos não querem ficar com os mais jovens. Aí quando chega na terceira idade aí, né? Cresce um pouco mais, os mais jovens é que não querem ficar com os mais velhos. Gênero, pessoal. A questão de gênero também é muito complicado, porque hoje nós estamos vivendo uma nova sociedade. Nós temos homens, mulheres e nós temos os homossexuais, que são homossexuais, bissexuais, ou qualquer que transexuais. E é uma nova sociedade que está se formando. Assim como, por exemplo, na questão religiosa, que a Igreja Católica dominou com poder absoluto aí durante séculos, e de repente começou a chegar eu nunca consigo falar,
protestantismo. O protestantismo começou a chegar, e aí chegou, e cada vez que alguém falava de servir a Deus de uma forma diferente, ele era queimado vivo numa fogueira, porque servir a Deus era servir a Igreja Católica, era só isso, não existia outra forma de servir a Deus. E aí com o tempo o pessoal foi lutando, foi morrendo, foi garantindo o seu direito. Hoje você pega, por exemplo, os evangélicos, gente, meu Deus do céu, eles dominam o mundo com poder absoluto, e se os evangélicos aí se revoltar contra a Igreja Católica, eles acabam com a Igreja Católica, mas esperamos que isso não aconteça, porque afinal de contas, uma das grandes coisas maravilhosas do nosso país é esse respeito à diversidade. Tem aí espaço para todo mundo servir a Deus da forma que achar melhor, desde que respeite o espaço do outro e não transgrida aí nenhuma lei moral ou nenhuma lei criminal, né, civil. Cada um respeitando o espaço do outro, não tem problema nenhum. Agora a questão existe também essa questão do gênero, né, que também ainda é muito discriminado, mal visto, né, não é aceito aí nas escolas, na sociedade, principalmente nas escolas. Gente, capacidade intelectual. O que é capacidade intelectual? Não é só aquele que tem dificuldade em entender as coisas, mas também, gente, aquele que tem uma superdotação, aquele que sabe um pouco mais. Todo mundo fala que ele é metido, que ele é nojento, que ele é isso, que ele é aquilo, e muitas vezes a pessoa é uma pessoa simples, mas ele é uma pessoa que ele é dotado de uma capacidade um pouco maior. E aí ele é esnobado pelas pessoas, porque acham que ele é metido, que ele sabe mais, e na verdade, coitado, ele não tem culpa de ter uma dotação maior na questão do aprendizado. Outra questão, pessoal, também a pessoa que tem dificuldade. Nossa, como esse quarto aqui tá quente. A pessoa que tem dificuldades, pessoal, de lidar com certas questões, com certas matérias. Também essa questão, então, capacidade intelectual, tanto para baixo quanto para cima, tá? Sofre muita discriminação. Raça, né, questão de cor. Interesses entre os alunos como chave de aprimoramento do ensino. Então, por exemplo, interesses, né? Aquela coisinha que eu falei logo no começo da aula. As panelinhas, né, pessoal? Pessoal que tem determinado interesse aqui e ali e tal. Às vezes tem até uma pessoa que quer participar, mas não, esse aqui não serve. Então, a exclusão social, ela está em todos os cantos da escola. E isso a gente tem que combater, gente. Né? É claro que cada um pensa diferente, cada um tem um jeito, cada um tem uma cultura, mas quando nós falamos que todos somos iguais, todos nós somos iguais em direitos. Então você não pode, o seu direito, ele não pode ultrapassar e ferir o direito do seu colega, tá bom? Então tem que batalhar por isso aí, e é uma coisa muito difícil, trabalhar a escola aberta à diversidade. Muito, mesmo até, pessoal, porque nós temos problema até com os professores, né? Muitas vezes o professor não aceita. Aquele aluno ali, por exemplo, ele vem de uma descendência africana, então ele, por exemplo, a família dele é da Umbanda. Meu Deus do céu, se o professor for evangélico, faz até o sinal da cruz para a pessoa, né? Então é muito difícil. Aí tem aquela outra questão. Às vezes o professor também tem um seio cristão ali, aí tem um aluno, ou dois, ou três, ou quatro, que se descobriu homossexual ou bissexual ou qualquer que seja a forma, e o professor abomina aquele aluno e não quero esse ser humano na minha sala e tal. Gente, isso parte até do professor, parte da comunidade, pais de alunos também. Você pensa que eu não sofro, eu sou casado, pai de família, né, mas você pensa que eu não sofro discriminação? As mães chegam lá, estágio 1, criança de 4 anos, a mãe bate o olho e fala, é um homem? Puta, pelo amor de Deus, Deus me livre. Eles pensam que a gente é pedófilo, eles pensam que a gente vai abusar da criança, é uma coisa horrível. Eu falo que a minha esposa, ela dá aula para a mesma faixa etária que eu, e a minha esposa na escola dela, ela não tem metade dos problemas que eu tenho. Por quê? Porque pelo fato que ela é mulher, é bonita, né, olhos azuis e tal, então ela é a professora Helena, né, do Carrossel, e eu não, eu já tenho problemas. Por quê? Primeiramente por ser um homem que trabalha com educação infantil, um homem que vai trabalhar com crianças pequenas, e a mãe fica assim, será que ele vai levar minha filha no banheiro? Será que vai abusar da minha filha? Então, gente, o preconceito está em todo lugar, de tudo que é jeito. Vocês não têm noção o que é, e nós precisamos batalhar para quebrar esse paradigma. As escolas para todos são escolas inclusivas, em que todos os alunos estudam juntos, em salas de ensino regular. Esses ambientes educativos desafiam as possibilidades de aprendizagem de todos os alunos, e as estratégias de trabalho pedagógico são adequadas às habilidades e necessidades de todos. Gente, o que é isso? É outro parâmetro da escola aberta à diversidade. Ou seja, se você tem, por exemplo, um aluno ali com deficiência intelectual, ou qualquer restrição ali, você também tem que adequar o seu currículo àquele aluno. Não é assim, você chega lá, pega lá... Gente, vou usar um termo muito feio aqui que a gente usava muito antigamente, né? O aleijado que acompanhe. Não, gente, pelo amor de Deus. Você tem uma criança com deficiência física ou deficiência intelectual, você tem que adequar a sala a ela. Mas... Aí chega aquelas mães, né? Mas o meu filho vai ser prejudicado porque tem um outro ali que tem dificuldade. Olha só, gente, o que está acontecendo nessa pandemia.
Minha filha estuda em escola particular e ela usa o transporte público. E como nós somos professores da rede pública, nosso salário, por exemplo, não diminuiu, a gente não teve corte, não teve nada dessas coisas. E aí o que aconteceu? A gente está ali pagando a escola normal, ela está tendo aula online e o transporte escolar, né? O tio até começou ali a dar um descontinho aqui ali, minha esposa chegou e falou, vamos falar para ele que não precisa dar desconto nenhum. E teve uma pessoa próxima da gente que chegou e falou assim, não, que absurdo, não, eu fui lá pedir desconto, nossa, você tá pagando perua e tal. Gente, olha só que situação, nós estamos passando por uma pandemia, é culpa do transporte escolar essa pandemia? É culpa da escola? Agora você concorda que a escola ela tem toda uma estrutura montada lá, tudo, e eles estão dando aula, online, mas estão dando. E o meu salário não caiu, o salário da minha esposa também não diminuiu. Então por que a gente vai chegar agora e falar assim, vou tirar minha filha da escola 6 meses porque eu não vou ficar pagando escola à toa. Tio, eu vou cancelar o contrato por agora, porque você não está levando ela na escola mesmo. Vocês pensaram que aquele condutor do transporte escolar, que ele tem filhos, que ele tem uma esposa, que ela tem um marido, que ele tem compromissos, muitas vezes o carro dele é até financiado, e que não é culpa dele essa pandemia, agora você quer deixar um pai de família sem dinheiro para comer, sem dinheiro para sustentar sua família, pagar suas contas, cumprir com seus compromissos. Por quê? Porque ele não está podendo transportar. No caso da nossa filha, o tio do transporte, ele até falou assim, olha, tem que entregar um material escolar. Gente, vocês querem que eu pego na escola, levo na casa de vocês, para ele mostrar que ele também não está sentado na casa dele, com os braços assim atrás da cabeça, ainda bem que chegou essa pandemia que eu não gasto gasolina, não gasto meu carro e estou ganhando meu dinheiro. Vocês acham que ele está assim? Ele está preocupado. A gente vê ali nos grupos muitos pais ali saindo, gente. Eu sei que tem muitos pais que perderam seus empregos, outros diminuíram seu salário, mas quem não diminuiu, quem está com a sua vidinha em dia, nós temos hoje que pensar, gente, no nosso companheiro. Então não adianta o meu salário da minha esposa não ter diminuído e eu chegar lá e tiro minha filha da escola e tiro minha filha do transporte, por quê? Não, eu não vou ficar pagando escola e transporte se não está tendo aula. Gente, olha só, está na hora da gente trabalhar nossa humanização. E como é que nós vamos trabalhar a humanização se nós pensamos no eu? Tem que parar de pensar no eu e pensar no nós. Tem que pensar nas pessoas, gente, que não tem o que comer dentro de casa, que não está conseguindo honrar com seus compromissos por conta da pandemia, gente, perdendo emprego. Então, assim, a mesma coisa na escola. O pai e a mãe falam assim, não, mas o meu filho vai ser prejudicado por causa daquela criança. Não, a sala tem que andar, sim, de acordo com a criança que tem dificuldade. E não a criança que tem dificuldade. Olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer 2 atividades. Eu faço uma atividade para ele, e aí eu faço aquela atividade bem forte ali, para o resto da sala. Gente, isso aí não é inclusão, caramba. Isso aí é jogação. Você está colocando um aluno especial na sala, mas você está excluindo ele. Como que ele vai se sentir uma inclusão? Como ele vai se sentir que ele é parte de um todo? Se, a partir do momento que você faz uma atividade diferenciada para ele e mostra para ele que ele é diferente de todo mundo. Pelo amor de Deus, né? Então as escolas, gente, aberta à diversidade, ela é inclusiva, ela trabalha o todo ali, é igual os mosqueteiros lá, lembra dos mosqueteiros? Um por todos e todos por um. Então assim, a mesma coisa, a sala inteira tem que estar ali com aquele colega que tem dificuldade. Agora se a sala fala assim, não, cada um que corra aí, cada um que conquista o seu e cada um que corre atrás do seu prejuízo. Nós vamos estar trabalhando o quê? Uma escola tradicional, baseada na competitividade. Aquela escola lá eu acabei de dar uma aula hoje à tarde, falando disso. Puxa vida, gente, esqueci a palavrinha agora, que fala da competitividade. A gente estava falando sobre mercado liberal, liberalismo, né? O liberalismo, que é o capital ali, aquela coisa, que é tudo baseado na competitividade. A gente tem que tirar essa competitividade dentro da escola. A escola é para todos, a escola não é para os melhores. Na escola aberta à diversidade, todos os alunos experimentam em momentos da sua trajetória escolar, um outro problema, obstáculo, né, que seja, a dificuldade nas aprendizagens acadêmicas. As razões pelas quais os alunos fracassam em algumas situações escolares são complexas e não devem recair única e inteiramente no que é inerente ao aprendiz. Grande parte das dificuldades e incapacidades são devidas à própria escola. Ou seja, pessoal, durante a trajetória escolar do aluno, o aluno tem muitos fracassos ali, ele tem muita coisa que ele não consegue, tal, que ele não faz. E para quem é da minha idade, assim, um pouquinho mais velho, né? A gente passou muito por isso, porque tinha aquela questão, o aluno que tinha dificuldade, ele era deixado para trás. Ele não deu conta, ele não serve para a escola, olha, vai tentar outra coisa na vida. Sabe, gente, não pode fazer esse tipo de coisa. Se o aluno não entendeu, você tem que parar, você tem que explicar, você tem que fazer ele se apropriar. O que eu vou fazer? Vou abrir a cabeça daquele aluno? Não é abrir a cabeça, mas é sua função como escola, sua função como educador, garantir esse aprendizado. De alguma forma ele vai aprender.
A menos que ele realmente tenha uma deficiência intelectual, que ele não tenha uma linha de raciocínio. Nem tem casos aí de deficiências intelectuais que a criança ela vai ser um eterno bebê, ele não vai ter um aprendizado, ele não vai ter um desenvolvimento cognitivo, como os demais. Então realmente é um caso à parte, mas a maioria, pessoal, não. Agora, o que acontece? Cada vez que o aluno não conseguia alguma coisa na escola, o que o professor falava? Ah, ele não conseguiu porque ele não estudou, ah, porque ele não quis, porque ele não é capaz, porque ele não é competente, e jogava tudo nas costas do aluno. Só que você parou para pensar que você ficava naquela coisa de lousa, caderno, ditado, compreensão do texto, resumo. Você parou para pensar? Talvez se você tivesse trabalhado de uma outra forma, com uma roda de conversa, tivesse trabalhado ali com projetos, aquela criança teria entendido melhor, aquele adolescente teria progredido. Então é muito fácil você jogar isso nas costas do aluno e pensar assim, não, aquele aluno não conseguiu porque ele não quis. Talvez se a escola se readequasse, talvez se o educador se readequasse ali no seu currículo, aquele aluno teria conseguido. Vamos fazer uma análise do nosso trabalho, certo? Todos os alunos devem se beneficiar do apoio escolar e de suportes individualizados quando estão passando por situações que os impedem de conseguir sucesso nas atividades escolares. Ou seja, pessoal, os alunos eles têm direito a um apoio escolar e principalmente individualizado. Ah, recuperação? Não, recuperação no final. Esse apoio individualizado é uma sala de apoio mesmo, né? Que a gente chama na prefeitura aqui, sala de apoio. Que é o quê? Aquele aluno que está tendo dificuldade, que realmente ele não vai, mas você vê que o aluno realmente ele tem aquele interesse e tal, mas infelizmente ele não alcança. Gente, ele tem todo o direito de ter esse apoio. Tá? Para que a escola permita que ele progrida, permita que ele consiga avançar nos estudos dele. Tá? Então, principalmente, mesmo até individualizado, porque muitas vezes você está em grupo ali e tal, você para explicar para o outro, aquele ali se sente constrangido, tem o direito também do apoio individualizado. Quando estão passando por situações que os impedem de conseguir sucesso nas atividades escolares. Às vezes até uma mãe doente, eu tive uma aluninha que a mamãe se acidentou durante uma viagem, ficou muito tempo de cama, então assim, é aquela questão, depois a aluna está passando por uma situação que ela não tem como acompanhar, tá? Então a gente precisa aí dar uma remexida tal, e garantir que essa criança possa no contraturno vir à escola e receber aquela instrução que não foi possível durante a aula. Aumentar o número de matrículas das crianças com deficiência no ensino regular não significa caminhar em direção da inclusão e muito menos de uma escola de qualidade para todos. Ou seja, pessoal, isso a gente sofre na Prefeitura de Guarulhos há anos. Tá? Você vê, eu tenho estágio 1, crianças de 4 anos. Sabe quantas eu tenho? 31 crianças de 4 anos. Gente, como que você vai trabalhar ali individual, ver a dificuldade de todo mundo? É muito difícil, com 31 crianças. Poxa, o certo era você ter 20, ter 22 crianças, 24 no máximo. Não, 31 crianças é muita criança. Tá? Então é uma das grandes dificuldades. E o pessoal acha assim, vamos fazer a inclusão, joga 50 na sala de aula. Gente, na verdade você não está trabalhando em inclusão, você está trabalhando ali, jogando ali uma condição que é humanamente possível, você não vai chegar a lugar nenhum, porque o professor acaba não conseguindo trabalhar aquela pedagogia construtivista, uma vez que ele tem uma tonelada de criança ali, e sempre vai ter um com dificuldade, e logo a aula acaba e o professor não saiu do lugar. Não é que ele não deu todo o conteúdo, muitas vezes não consegue dar conteúdo nenhum. Reconstruir os fundamentos e a estrutura organizacional das escolas na direção de uma educação de qualidade para todos remete igualmente a questões específicas relacionadas ao conhecimento do objeto ensinado e ao sujeito que aprende. Então assim, pessoal, os fundamentos da estrutura organizacional das escolas, quando você vai trabalhar qualidade para todos, você tem que trabalhar objetos que façam sentido para o sujeito, que tenha a ver com a realidade daquele aluno, tá? Não adianta você ir lá e levar uma coisa que não tem nada a ver, que ele não conhece, que ele não vai ter contato com aquilo fora da escola, porque você não vai trabalhar uma educação de qualidade, você vai trabalhar uma educação mecânica, em que o aluno vai aprender aquilo porque está sendo passado na escola, mas que não faz efeito nenhum, que não tem qualquer tipo de significado para ele na vida dele fora da escola. Toda ação pedagógica, ela ocorre em uma época, em um dado ambiente, e estes influem sobre o que fazemos e compreendemos, definindo os contornos de nossos atos pedagógicos, dos mais elementares aos mais expressivos e complexos. Então assim, pessoal, quando o professor ensina uma matéria, ele ensina aquilo ali naquele tempo ali da escola que ele tem, mas não quer dizer necessariamente que aquilo não aprendeu.
Ah, mas se ele não aprendeu, eu vou ter que explicar de novo. Muitas vezes aquele aluno vai aprender, mas ele vai aprender no tempo dele. Então nós precisamos respeitar isso também, tá bom? Você pode até passar para outro tema, tá? Mas você precisa voltar nesse tema depois e ver se aquele aluno amadureceu para conseguir captar aquela ideia, tá? Então, ó, toda ação pedagógica ela ocorre numa época, em um determinado ambiente, e esses fluem sobre o que fazemos e influem sobre o que fazemos e compreendemos, tá? Então, pessoal, desde o aprendizado mais simples até o mais complexo, ele ocorre no tempo do aluno, no tempo da criança. Então, o tempo do professor, o tempo da escola é diferente do tempo do aluno, tá? E isso também precisa ser respeitado. Na escola aberta à diversidade, isso é trabalhado. Essa escola parece um sonho, né, gente? Vamos correr aí pra gente ver se a gente alcança essa educação maravilhosa. A mediação do professor é outro ponto básico. Sabemos que, reduzido às suas próprias descobertas, ou seja, à mercê de seus recursos individuais, o aluno avança pouco, evolui lentamente e não consegue atualizar e explorar todas as possibilidades cognoscitivas. Pessoal, é assim. Quando vai trabalhar, o professor não pode aplicar um tema lá, aplicar uma coisa e deixar os alunos simplesmente fazer. Ele tem que estar observando, ele tem que estar mediando. Se ele viu que o aluno está tendo muita dificuldade, não avança, ele tem que chegar lá e dar aquela sacudida, aquele empurrãozinho para que o aluno continue de novo. Porque muitas vezes o aluno dá aquela paradinha e ele não consegue mais progredir. Por quê? Porque os recursos dele são limitados, o conhecimento dele é limitado acerca daquele assunto, e muitas vezes ele não consegue ter uma compreensão. Aí você vai ali, explica uma coisinha que ele não entendeu e ele volta a deslanchar de novo. Então essa mediação constante do professor, ela é muito necessária, mesmo até porque essa mediação acaba servindo como avaliação processual. É o professor avaliando constantemente ali o aluno durante o processo. Deixa eu ver como é que está o vídeo aqui, pessoal, se não ficar muito longo. Só combateremos a exclusão escolar na medida em que as escolas se tornarem aptas para incluir incondicionalmente todos os seus alunos em um único sistema de ensino. Muitos sistemas, eles têm se tornado inclusivos por buscarem o aprimoramento constante da formação de seus professores e o sucesso na aprendizagem dos seus alunos. Essa busca exige esforços contínuos. O que quer dizer, pessoal? A gente só vai combater essa exclusão escolar a partir do momento que todo mundo trabalha em conjunto, a comunidade, a escola, os profissionais da educação, e eles têm que estar preparados para isso, tem que estar apto. O que é apto, gente? Tem que ter uma formação, tem que ter um entendimento, uma formação, quando a gente fala, não é só formação pedagógica, uma formação cultural, uma formação ética, para entender que todos têm as suas diferenças, seja de raça, de crença, de gênero, ou cultural, qualquer que seja a diferença, ou até mesmo uma diferença intelectual, algum problema cognitivo que a criança tenha, isso tem que ter uma ética, então tem que ser construído, gente, tem que ter uma formação dos profissionais da educação para aprender a lidar com aquilo. Eu sempre trabalhei esse tipo de coisa com as minhas crianças. Quando eu tenho alguma criança com deficiência, ou com alguma deficiência intelectual ou física, eu sempre falo, eu, por exemplo, já tive casos, acho que uns 3 casos na minha carreira, de aluno com PC, que é a paralisia cerebral. E eu sempre chegava para as crianças ali de 4 anos e falava, olha, deixa eu inventar um nome aqui, ó, vou inventar. Carlinhos, pronto. Olha, gente, o Carlinhos, ele é como um bebê. Vocês viram que ele é do tamanho de vocês? Mas o Carlinhos, a cabeça dele, ela é de igualzinho de um bebê. Então o Carlinhos não entende igual vocês. Vocês veem que ele anda nessa cadeira? Então essa cadeira é que nem um carrinho de bebê pro Carlinhos. E ali as crianças, elas vão se compadecendo, elas vão se comovendo. E logo na primeira, segunda, terceira aula, as crianças, elas começam a tratar aquele menino, cuidar dele. Elas pegam a agenda dele, põem na minha mesa. Não esse ano eu não tenho. Aí pegam a agenda da minha mesa, leva, guarda na coisa dele, às vezes vê ali ele babando, as crianças não têm nojo, elas pegam lá a fraldinha, aí vou limpar a boquinha dele que ele tá babando. Olha só, gente, que coisa linda. Então eu, professor, não estou dizendo que eu sou o melhor professor do mundo, eu sou uma pessoa experiente, até mesmo fora da escola com esse tipo de situação. Então, assim, você aprende, gente, a trabalhar com esse tipo de diversidade. E você ensinando isso para as crianças, eles não vão rir daquela criança, eles vão ajudar, eles vão entender que, olha, que bom que eu sou uma pessoa perfeita, ai, tadinho, ele não é, vou ajudar ele. Então essa consciência que eu, por exemplo, eu trabalho com as crianças, os professores, os profissionais da rede pública, da escola, a comunidade tem que ter. Vou lá para mais uma indicação minha, que eu adoro fazer indicação de filme. Filme da Julia Roberts e o Owen Wilson, que chama Extraordinário, baseado numa grande obra aí. Extraordinário, gente, que a criancinha, o filhinho deles tinha lá
né, um defeito no rosto, e ele já tinha passado por 27 cirurgias corretivas, mesmo assim o rosto dele ainda era um rosto deformado. E aquela criança, a gente passou por muitas situações na escola e tal, e tinha um menininho riquinho lá, que era nossa, os pais eram mais nojentos que a criança, e ali aquele menino, ele desprezava, ele humilhava, chegou até um ponto que a turma da escola lá tirou uma foto ali do grupo e tal, e aí quando chegou em casa, os pais da criança foram lá e removeram lá no programa do computador, removeram aquela criança ali da foto. Por quê? Porque não queria aquela criança na foto da turma da escola do filho. Então olha que situação, gente. Assim, então a comunidade tem que entender isso, os profissionais, as crianças, todos têm que entender isso, gente, tá? Que as diferenças sociais, principalmente quando se envolve a saúde, nós temos que trabalhar esse tipo de coisa, esse respeito à diversidade, abertura à diversidade, e não trabalhar a exclusão, tá? Então, a gente só vai conseguir combater essa inclusão, combater essa exclusão na medida que o sistema de ensino ele for investindo nos professores, no aprimoramento constante da função, nessa como que chama a palavra? Puxa, esqueci agora. Toda hora eu esqueço uma palavra, muitas palavras aí para lembrar. Mas assim, conscientizando, né, trabalhando essa consciência dos profissionais para aprender a lidar com essa situação também. Tá? Dessa forma a gente vai conseguir ter sucesso na nossa aprendizagem. Deixa eu ver como é que tá aqui o vídeo. 26 minutos, vamos ver aqui se eu consigo terminar. Consigo terminar, mais 5 minutinhos a gente termina. Uma característica marcante dessas escolas, gente, é o esforço que despendem no sentido de mudar atitudes com relação às diferenças entre os alunos. Essas atitudes se circunscrevem ao âmbito escolar e fora dele, estendendo-se às famílias e à comunidade. Não preciso falar mais nada, né? Já expliquei isso aqui agora, questão lá até do filme Extraordinário. Não é O Extraordinário. O Extraordinário é um filme sobre, acho que um tsunami, alguma coisa assim. É Extraordinário, sem o artigo, só a palavra, que é o filme da Julia Roberts. Explicita muito bem essa frase aqui. Os obstáculos a serem vencidos nesse sentido são de natureza subjetiva e, ao nosso ver, os mais fortes, pois dizem respeito a questões que estão... Opa, deixa eu aumentar aqui, gente, que eu tô sem óculos e aí a letrinha tá ficando pequena aqui. Mas agora travou tudo aqui. Mas vamos lá. Vamos lá. Muitos sistemas têm se tornado... Não, é aqui embaixo. Os obstáculos a serem vencidos nesse sentido são de natureza subjetiva e, ao nosso ver, os mais fortes, pois dizem respeito a questões que estão arraigadas à nossa formação e experiências pessoais em uma sociedade que não está habituada a reconhecer e valorizar as diferenças. O que quer dizer isso, gente? É uma sociedade que acha que só ela... Aí, agora dá para aumentar aqui. Que beleza. Agora ficou bom. Vamos lá. Uma sociedade que acha, gente, que só ela sabe fazer as coisas, aquela minoria ali acha que não, nós somos a nata e nós temos que manter todos os nossos padrões, né? Então aqueles que são diferentes têm que ser excluídos, e nós precisamos, gente, vencer, nós precisamos... É que eu perdi aqui, tá? Desculpa. Nós precisamos vencer esses obstáculos, gente. Vencer... porque eles são uma coisa assim, não é uma regra, é uma coisa subjetiva, é uma coisa da cultura. A mesma família que tenta cuidar, ao mesmo tempo que tem uma família que tenta ali trazer essa inclusão, que tenta trabalhar o respeito ao coleguinha, tudo, tem aquela família que exclui. No filme Extraordinário, narra exatamente esse tipo de coisa. Porque tinha uma família que a mamãe falava pro menininho, né, que ela falava assim, olha, você vai precisar lá receber aquele menino novo na escola, e o menino, pô, mãe, mas não sei o quê, e a mãe falava, olha, sabe quem que é? É aquele menininho que tem um rostinho deformado, você viu que o teu irmãozinho, que era bebê, ele chorou quando ele viu aquele menininho, você acha que aquele menino vai sobreviver na escola, com as crianças da sua escola, se o teu irmãozinho ficou com medo dele? Aí o menino ficou com dó, e aí ele passou a ser amigo tal ali, mas ao mesmo tempo que tinha essa mãe que conscientizava, tinha outros pais que falavam assim, não, aquela criança tem que sair da escola, porque ele não tem nada a ver com o restante e tal, tá? Então, gente, é um obstáculo que a gente precisa vencer, essa conscientização das pessoas. É difícil trabalhar com atitudes de professores, pais, coordenadores, diretores e até mesmo
com alguns alunos, para fazê-los perceber o quanto ainda estão marcados por ideias e sentimentos que lhes impedem de admitir que um aluno possa ser diferente daquele que acreditam ser os representativos de uma determinada classe social, que é isso que eu acabei de falar, né? Aquela padronização, olha, todos nós temos pai, mãe, irmãos e uma vida perfeita. Aquele que não tem, ele tem que ser excluído. E nós temos que trabalhar, e é muito difícil trabalhar com isso. Por quê? Eu não estou falando mal de ninguém aqui, gente. Mal de ninguém, juro por Deus, é só um exemplo que eu vou dar. Mas o evangélico, por exemplo, não aceita que o filho converse com o outro que é a família do candomblé. Aí você pega lá, também, aí você pode pegar lá um católico ou um evangélico mesmo, ele não quer que o filho tenha contato com aquele menino que tem 2 pais, ou com aquela menina que tem 2 mães, ou o contrário, né? E, não, porque senão meu filho vai se misturar com esse aí, não sei o quê. Gente, por quê? Porque tem uma cultura diferente, porque tem uma linha de pensamento diferente, gente. É muito difícil trabalhar. Então a pessoa, por exemplo, não estou julgando, tá? Eu falo mesmo, eu vivi 36 anos dentro de uma igreja evangélica, não estou julgando de forma nenhuma, mas digo sim, não adianta a pessoa ir na igreja, ouvir a palavra de Deus e não colocar em prática. Quando chega aí do lado de fora da igreja, não quer que o filho anda com outro porque o pai é do candomblé, não quer que o filho anda com outro porque ele mora com 2 pais, ou mora com 2 mães. Então, gente, fica difícil, tá? Só posso andar porque com gente que é da minha igreja, porque senão meu filho vai sair da igreja. O que é isso, gente? É com as diversidades que nós aprendemos a nos tornar uns ótimos seres humanos. Nós vemos lá na Bíblia a questão do bom samaritano, né? Quantos ali passaram e viram aquele homem ferido e passaram reto. O bom samaritano foi lá e serviu tudo e tal, e nem era da religião dele, tá bom? Então nós temos que praticar e temos que buscar, é muito difícil, mas temos que buscar a conscientização de todos, pais, professores, coordenadores, diretores, alunos, todo mundo, que a diferença tem que ser tolerada, seja na questão de gênero, cultural, de raça, de religião, tá bom? Para concluir aqui, pessoal, nenhuma classe social ela é determinante, todos somos iguais, tá bom? Perante a lei. A inclusão na educação é um desafio que não atinge somente as escolas, porque a escola é parte da comunidade e tem a sua vida afetada pelos avanços e limites de ordem física, intelectual, cultural, social do meio em que se insere. A garantia do direito da educação em escolas que não excluem as pessoas sob nenhum pretexto é um sinal de desenvolvimento comunitário e de elevação de seus valores e atitudes, princípios e ideais. Então, assim, pessoal, a inclusão na educação ela é um desafio, mas é um desafio que não atinge só o âmbito da escola, tá? A escola é parte de uma comunidade, tá? Então ela tem a sua realidade afetada pelos avanços, limites da comunidade local ali, de tudo que acontece. Então, assim, seja no meio físico, intelectual, cultural, social, político, a qual está inserido, tá? A inclusão ela tem que estar inserida em tudo isso. Que adianta? Chega na escola, a gente trabalha toda aquela coisa, as crianças tratam aquela criança, por exemplo, deficiente, trata aquela criança com respeito, com amizade, com tudo. Quando aquela criança sai na rua, as pessoas olham aquela criança de lado, medindo, não pode. Tem que ser trabalhado fora. Oi, tudo bem? Como é que você tá? Como é que foi a aula hoje? Poxa, chega ali, passa na frente do comércio, o dono do comércio olha assim, será que essa mãe vai entrar com essa cadeira de roda aqui dentro? Poxa, tem que chegar e falar, seja bem-vindo, o que você vai querer? Você vai querer 1 quilo de carne hoje e tal? Dono do açougue, né? Ou vai numa farmácia, opa, o que você vai comprar aí? Vai comprar um remédio para gripe? E tem que receber bem. Então, esse âmbito de inclusão, isso no caso de uma deficiência. Agora, você pega, por exemplo, um gênero de uma pessoa, por exemplo, que é homossexual, por exemplo, um aluno, no caso de uma criança um pouco maior, um adolescente já, né, é homossexual, ele tem que ser tratado com respeito dentro da escola, tem que ser tratado fora da escola, no comércio, qualquer lugar que ele vá, ele tem que ser tratado com respeito, gente, tá bom? Então, assim, não pode haver essa discriminação de forma nenhuma. Então, a escola, a inclusão, ela tem que ser feita em todo o contexto, não é só dentro da escola, ela tem que ser feita em todo o contexto social ali, tá bom? Vamos lá, para fechar aqui com chave de ouro. Mudar a escola é enfrentar uma tarefa que exige trabalho em muitas frentes. É necessária a valorização do professor, colocar a aprendizagem como eixo da escola, abrir espaços para a cooperação e o diálogo, a solidariedade, a criatividade e o espírito crítico, para que estes sejam exercitados nas escolas pelos professores. Abrir a escola às diferenças significa respeitar o contexto social do educando, entendendo a sua vivência fora da escola, cultura do seu bairro, como parte do seu conhecimento desde antes do seu acesso à escola. Então entender, gente, que a criança, a criança, quando ela chega na escola,
ela já chega ali com um currículo formado, ela já chega ali com uma gama de conhecimentos, e isso tem que ser considerado. E as diferenças culturais, sociais, religiosas daquela criança, ela tem que ser respeitada, gente. Senão a gente não consegue construir uma sociedade justa e perfeita a partir do momento que nós não temos respeito a diversidades e trabalhamos a exclusão. Pessoal, qualquer dúvida, volta um pouquinho, faz anotação, ouve de novo, assiste de novo o videozinho. Qualquer dúvida, manda nos comentários. O que tiver ao meu alcance eu vou estar esclarecendo aí, porque o importante, pessoal, é a gente não apenas adquirir conhecimento, mas compartilhar este conhecimento, tá bom? Então, pessoal, bons estudos aí, até a próxima aula.